Olá pessoal, eu sou Eliakim Batista da TV Livro da Escortece Editora, um Zoom literário. Aqui entrevistamos nossos autores que estão com seus livros em lançamento nesse ano e que estão aqui para falar um pouquinho sobre o que falam as suas obras. A Escortece publica, edita e imprime livros desde a década de 80 e tem mais de 40 anos no mercado. Hoje vamos conversar com João Gomes Ribeiro NT, ele que é autor do livro A Interlândia de Portos BR sinalizam novas oportunidades hidro, rodo, ferro e dutoviárias. Olá, senhor João Gomes, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, Prazer estar aqui com vocês. prazer é nosso. Antes de entrar no tema do seu livro, eu gostaria de saber do senhor quem que é o João Gomes Ribeiro NT e qual que é a sua relação com os livros. Começou na infância, adolescência, só no ensino superior? Conta pra gente quem é você e sobre essa sua relação com a leitura e a escrita. Então, eu sempre, quando jovem, eu gostava muito de livros assim, tipo Poder da Mente e todo esse tipo de livro que dava uma enriquecida no espírito, né? E comecei a me interessar também por livros que falavam de organização, né? Eu li alguns livros interessantes, por exemplo, Virando a Própria Mesa, né? Foi um best-seller, né? De, de 1988, né? E esse livro ele fala da cultura organizacional e fala da não rotulação em cima de um processo só, né? Então você tem que ter várias opções, você não pode ficar amarrado numa coisa só. Então isso me ajudou um pouco na minha vida, né? E li Pai Rico e Pai Pobre, de Robert Kiyosaki também, um livro interessante, que ele fala que a pessoa tem que ter uma educação financeira para ter essa futura liberdade com investimentos, né? E também se empenhar na sua aptidão, enfim. Então foi bacana esse livro também. E Organize, de John County, voltado para o trabalho e foco. Então, isso me ajudou bastante. Mas realmente eu nunca pensei que eu escreveria um livro. Mas o que aconteceu comigo foi que, devido à experiência que eu tive de vida, comecei a trabalhar muito cedo. Então, no início, a gente seguia as orientações superiores e tal. Depois, a gente começou a aprender e comecei a evoluir. E aí, comecei a participar mais, entendeu? E nessa hora é que é difícil você mudar a cabeça superior, né? Da conduta, da, da metodologia que estão empregando, né? E então a dificuldade foi grande, mas graças a Deus eu consegui enxergar e verificar alguns fatores que me levaram a escrever o livro. Entendeu? E o que mais eu gostaria de falar? Então é preciso a gente ter essa vontade de escrever. Foi ocasionada também porque quando eu já tinha saído do sistema e comecei a dar consultoria e palestras e tudo, e até dentro do sistema de pós e hidrovias, eu verificava que as pessoas não tinham conhecimento de base, né? Pouca gente trabalhou no Brasil inteiro, como eu, e então a gente falava as coisas que operavam no passado, que dava certo, e não se entendia muito bem, né? Quando eu percebi que o feedback não estava acontecendo, ano passado, início do ano passado, eu comecei a pensar, eu acho que eu vou escrever um livro, porque eu não posso deixar de contar a minha vida profissional, porque eu vivenciei o antes, o durante, o depois, e vi o que funcionou, por que não funcionou mais, e o que pode ser feito para voltar à retomada dessa multimodalidade equilibrada, que hidrovia, rodovia, ferrovia e dutovia, elas não são concorrentes, elas são complementares, entendeu? Então as pessoas precisam entender isso e tem muito campo para ser retomado, que já operou no passado, que eu falo no meu livro,
Eu dou aquelas sugestões de concessões no final do livro, dou um exemplo dividindo o Brasil por bacias hidrográficas, né? 8 bacias, e concedendo essas bacias por 40 anos, 30 anos, dependendo do tamanho dela. Eu dou um exemplo da bacia Paraná, que é uma bacia rica, né? Pega 5 estados, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, enfim, são estados ricos, né? E uma parte de Mato Grosso também. Enfim, então eu mostro ali como faria-se um escopo, né, do termo de referência atrativo para que as empresas multinacionais ou as empresas estrangeiras, junto com brasileiras, se juntassem, fizessem esse condomínio, mas de uma forma que eles lessem esse escopo desse termo de referência, e eles entendessem a grandeza do trabalho que eles têm que fazer. Tem que recuperar linhas férreas que foram sucateadas, recuperar composição de vagões que não tem mais para esses trechos, teria que investir em embarcações de comboios, né? E isso tudo é uma coisa grandiosa e gera emprego, gera um monte de capacidade de expansão para o país, né? Industrializar as matérias-primas, ter pulmões reguladores, isso tudo eu falo no livro e mais ou menos eu esquematizo o que se precisaria de primeira mão para começar a coisa. É a atualização do banco de dados. As pessoas hoje elas começam a trabalhar em cima do agora para frente. Então, sem conhecer o passado, elas não conseguem perceber o que se tem para recuperar, para começar a continuidade de um andamento que já houve, né? Já houve. Nós tínhamos a hidrovia, a rodovia, a ferrovia integrada. Então, por exemplo, na hidrovia do Paraguai, eu subia com material, com carga, e descia com carga. Então, não tinha carga de retorno vazia. A composição era ida e vinda sempre, uma carga de mercado já consolidada. E eu mostro alguns processos que aconteceram que desestabilizaram esse tipo de navegação e por quê. Então, eu acho interessante, as pessoas ficam pensando assim, poxa, mas por que a hidrovia, uma coisa tão economicamente viável, não vai para frente? Ela já teve bem, ela já foi estruturada no passado. E depois aconteceram algumas interferências políticas que desarticularam. Por exemplo, na época do Collor, ele extinguiu estruturas, empresas estruturantes como a Portobras, que cuidava de portos interiores, hidrovias e portos marítimos, e ele pensava que aquilo ali eram 5 mil empregados em Brasília. Não, eram 5 mil empregados no Brasil inteiro. E DNOS, Departamento Nacional de Obras de Saneamento, ele fazia toda a limpeza dos rios do Brasil, dos rios não navegáveis, que carreavam material para os rios navegáveis. Então, a gente limpava antes, então as dragagens nos trechos principais de navegação eram menores, né? Tínhamos a Companhia Brasileira de Dragagem, que era dragas próprias do governo, não precisava ter concorrência, que dragavam os portos marítimos. Então, nós estávamos equilibrados. Nós tínhamos ali 12 ministérios, nós chegamos a no máximo 17, e tudo funcionando redondo. Depois dessa desestabilização que ocorreu, o que aconteceu? Ele achou que a iniciativa privada poderia suprir essas necessidades de uma forma muito melhor. Mas o problema é que a iniciativa privada ela gostava da existência desses órgãos reguladores que existiam na época. E esses órgãos reguladores de governança, eles contratavam a iniciativa privada sempre, então houve sempre parceria, não havia falta de serviço, né? O Brasil, por exemplo, nas dragagens no DNOS eram divididos em vários trechos, então cada empresa de engenharia ganhava um trecho, concorria e tal, então era uma coisa saudável. Quando aconteceu essa desestruturação, ainda bem que o vice do Collor, Itamar Franco, ele percebeu
que tinha se desestabilizado uma estrutura que funcionava. O que ele fez? Ele colocou as hidrovias, dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, vamos dizer assim, e colocou as hidrovias nos portos marítimos ligados aos portos. Então, a Codesp, Companhia Docas do Rio de Janeiro, Companhia Docas da Bahia, enfim. E aí deu vamos dizer, fez um paliativo, né? Mas de lá para cá, o que aconteceu? Não tendo as cabeças mais pensantes, começaram a criar agências, a criar departamentos. Então, a estrutura que nós tínhamos, ela quintuplicou. Então, ficou muito complicado você hoje, infelizmente, você trabalhar e ter um resultado que nós tínhamos em um dia e meio de resposta. Hoje você tem que percorrer várias entidades e tal. Então, isso tudo aí eu escrevo no livro e chega a essa conclusão, que as concessões elas dão a condição da pessoa que ganhou a concessão daquela região, daquela bacia, ela poder trabalhar conforme o escopo, né, da recuperação de toda essa parte de transporte e do fomento também de plataformas de distribuição. É uma coisa que eu tenho fé, né, eu acredito que isso daí em breve vai acontecer, tá? Que as pessoas vão ter bom senso de entender que a governança ficou muito grande, as pessoas não conhecem o antes e o que aconteceu durante também, e esse estudo todo tem que ser feito, colocado no escopo e no termo de referência, para que os interessados nessa administração e nessa gestão que queiram concorrer, eles conheçam as potencialidades do Brasil, que são enormes, né? Então, tem mais alguma pergunta que você gostaria de perguntar? Sim, então, o senhor acabou já apresentando de um jeito bacana o livro, e eu gostaria de saber que o senhor apresenta que propostas para a melhoria da logística brasileira e que poderia, todo mundo ia sair ganhando. O senhor pode falar um pouquinho sobre esse assunto? Pois não. Então, eu vou dar uns exemplos, né? Hoje, você traz granel, soja, milho, andando 2.000 e poucos quilômetros, 2.000 e muitos quilômetros do norte até o Porto de Santos, de vagão. Essa composição de vagão, que é uma composição enorme, que eles estão cada vez aumentando mais, essa composição, ela volta com 10%, 15% de carga só e o resto vazia. Então, fica batendo lata, que a gente chama, né? Caminhão, mesma coisa. Os caminhões, eles estão percorrendo distâncias que não é a característica de um transporte de rodoviário. Então, o que é o caminhão? O caminhão é aquele que leva de porta a porta. Então, os percursos de caminhão não podem passar de 300 quilômetros. O percurso de ferrovias, elas têm que ser distribuídas da seguinte forma, com plataforma de distribuição. Então, uma composição de vagões leva para um pulmão regulador a produção agrícola, né? Com esses pulmões reguladores, a gente não mais pode ter perda de carga, tem 30% de perda na produção nacional, é um prejuízo absurdo, mais de 30 bilhões, né? Então, esse tipo de coisa com o reequilíbrio da distribuição. As hidrovias, elas continuam precisando da ferrovia e da rodovia para levar de porta a porta, porque ela não consegue levar de porta a porta. Ela primeiro recebe uma carga que é embarcada, navega, desce em outro porto, e essa chegada de carga e saída de carga são feitas por quem? Por caminhões ou vagões, né? Então, assim, o que se faltou a entender, e que a minha proposta é essa, é que todos ganham se houver um equilíbrio racional de transporte. Por exemplo, o caminhoneiro, ele pode dormir em casa, ele não precisa... Eu tive uma oportunidade de dormir num porto lá do norte, na Amazonas, e dormia do lado do Orelhão, por exemplo. E no Orelhão, os caminhoneiros choravam, porque as mulheres falavam, mas você já está 3 meses fora de casa. Eu falei, mas tudo isso? Porque eles pegavam carga e depois arranjavam outra. Então, não tinha essa inteligência de transporte.
O caminhão também, com essa nova lei de ter que ficar 6 horas parado, que ter controlado, se não é multado, ele poderia entrar numa balsa durante essas 6 horas, essa balsa descer o rio e ele descer numa rampa rorô e dali seguir esse caminho. Então, isso tudo está sendo proposto no livro, né? Eu falei isso em várias apresentações, várias palestras, e de forma que todo mundo, com esse tipo de trabalho, o caminhoneiro consegue ganhar o transporte, o frete dele, economizando pneu. Tem segmentos ali que ele anda 700 quilômetros, por exemplo, se ele quiser, né? Porque tem vários pontos de saída de rampas. Se ele quiser andar até 700 quilômetros vindo de São Simão, Goiás, de navio, de chata não, de balsa, né? Aquelas balsas que tem no Rio Madeira e tal, daquele estilo que cabe 20, 30 caminhões, ele consegue andar sem gastar pneu e dormindo e chega e ganha 700 quilômetros em tantos dias, mas ele não tendo pressa, pode. Então, quer dizer, tudo isso aí é logística, tá? E a melhor logística, ela tem que ter, por exemplo, aí fala assim, poxa, mas por que não fizeram isso? Porque não tem a disponibilidade. Porque ninguém tem tempo hoje no mercado de parar para voltar e recuperar uma hidrovia. Houveram terminais que foram construídos que nunca foram utilizados. Por exemplo, na hidrovia Paraná. A hidrovia Paraná teve um enchimento da usina hidrelétrica de Porto Primavera e os portos que navegavam o Mercosul, que levava a carga para Santos, tá? Por ferrovia que cruzava São Paulo, pararam nesse período de 2 anos. O que aconteceu nessa época? As embarcações quebraram, as empresas de navegação, porque 2 anos parados, outros migraram para outros portos, outras hidrovias. E então, o que acontece? O governo ele não garantiu o retorno dessa navegação no Mercosul. Né? Então, vejam, vocês já viram, que eu já falei, da carga do norte que vai para o Porto de Santos. Ela não é do Porto de Santos, ela é dos portos do norte, pela logística. Ela está indo para o Porto de Santos, mas, na verdade, o grão poderia vir do Mercosul, de Mato Grosso do Sul, pela hidrovia Paraná, andar menos um terço do caminho e ser exportado o grão. Né? Nós temos outro problema que eu falo no livro, que eu aponto, é que o Pacífico, a China está investindo muito no Peru, né? Tem um terminal lá que vai ser o maior terminal da América do Sul, que está cada vez ampliando mais. E por ali a soja daquele centro que vai para o norte vai para lá também. Entendeu? Então, o Porto de Santos tem que pensar no Mercosul que teve. As pessoas têm que começar a resgatar cargas de vocação real da Interlândia do Porto. Então, o nome do livro é Interlândia dos Portos BR, sinalizam novos investimentos, hidro-rodo ferro rodoviários, é pura verdade, porque ela já teve uma estrutura que já ficou capenga, né? Ficou ociosa, foi relegada a outros interesses, e então agora ela tem condição de fazer toda essa parte, desde que tenha um investimento da iniciativa privada. Por quê? A governança inchou muito a folha, como eu falei, que o organograma ficou muito grande, eu escrevo isso no livro, e as despesas são grandes, então não sobra dinheiro para a parte de investimentos de infraestrutura. Por isso que tem que entrar essa turma de fora e levantar o Brasil e dar emprego, e isso daí vai gerar uma riqueza social, econômica e ambiental. Né? Então, eu acho que o ponto-chave disso aí é essa situação aí, tá bom? E vamos ver aqui o que eu A, escrevi aqui para... Pois não, pode falar. a joia é uma grande aula de hidrovias e toda essa logística brasileira. E aí eu gostaria, o senhor deixou um trecho, é isso, do livro? No O senhor final, eu disse que falo iria ler. uma conclusão que é o seguinte, concluindo, então, enquanto nós formos conduzidos pela política desconectada que está hoje, porque ela não conhece os tempos e movimentos, sem um projeto piloto, o que é um projeto piloto de nação? Projeto piloto de nação
é aquele que você faz um projeto a curto, médio e longo prazo. Então, se a gente não tem um projeto desse consolidado, a gente perde o time, o tempo de continuidade. Então, por exemplo, mudou o governo, mudou a política, entram pessoas novas, gerentes novos, gestores novos, governança nova, e recomeça, entendeu? Então, esses recomeços é um retrabalho tremendo. Nós temos trabalhos excelentes que estão engavetados, que ninguém nem sabe que existem, né? E nem sabe mais onde estão. Então, esse tipo de desperdício de energia não pode mais haver, né? E com essa inteligência artificial aí crescente, é preciso munir essa inteligência artificial de banco de dados mais antigos, buscar estudos, chamar os velhos como eu, para mostrar como é que era, como crescer, como incluir isso no sistema. Então, aí colocado isso, você vai ter toda a visão de qual porto vai ser mais interessante de mexer para aquele tipo de carga, para que país. Os países vão ter toda essa integração. Então, a parte de espera de navio não vai ter. A parte de chegada de caminhão embuchando Santos não vai ter, porque vão ter plataformas de distribuições e os caminhões vão saindo de lá para os terminais e portos, conforme a demanda real, trabalhando 24 horas, não trabalhando no expediente de dia, porque aí fica uma coisa. Então tem que ter o regramento, né? Com 24 horas, só para você ter uma noção, com a situação que está hoje, o Porto de Santos pode quadruplicar, pode movimentar 400 milhões de toneladas, desde que seja 24 horas regrada. Então, trabalha de meia-noite a meio-dia, enfim. Então, tudo regradinho. Não vai, tem crescimento ainda, mas mesmo assim a gente precisa resolver o problema de embuchamento, de, de transposição de mesmo nível com ferrovia, rodovia, quando passa uma, a outra tem que parar. Isso é um absurdo, né? Então, isso tudo aí já vem há muitos anos mesmo, no Porto de Santos, que é o porto mais importante do Brasil, né? Esse tipo de negócio é o que está mais ou menos escrito no livro. E também as obras de infraestrutura, que muitas vezes entra-se numa propaganda de uma determinada obra, que essa obra não ajuda nada ao porto, né? Então, esse tipo de inteligência e de infraestrutura correta e bem distribuída é o que se falta, que não se tem porque não se tem um projeto piloto, tá bom? Tá Então, joia, era essa a conclusão. tá joia. Agora eu vou fazer uma pequena brincadeira com o senhor. Eu te dou Aham. 30 segundos para o senhor deixar uma mensagem de alegria, de paz para quem nos assiste e também pensando no futuro. Olha, eu digo o seguinte, eu acredito muito, tá, nessa juventude aí. Se depender de mim, vou ajudar sempre, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma apresentação do livro lá no Porto Santos, que é o que eu mais queria. Eu fiz uma primeira apresentação na Associação dos Engenheiros, foi muito bom. Agora eu vou fazer uma segunda, se Deus quiser, no Porto Santos, para os meus colegas lá, jovens, que continuaram lá. E vou mostrar para eles a quantidade de coisas que dá para melhorar, né? A quantidade de estrutura que precisa ser readequada, né? E que não percam a esperança nunca. Vocês têm que se juntar. Eu acho que não existe concorrência, como eu falei, existe segmentos complementares, né? Então, assim, não adianta ter um terminal como o Porto de Santos, que tem vários arrendatários, tem TUPS, que faz a gestão do seu porto próprio, e um não se falar com o outro. Então, o que acontece? Resumidamente, nós precisamos botar na cabeça que esse condomínio que existe em cada porto do Brasil, ele tem que ser um condomínio que tenha o síndico de 2 em 2 anos num desses arrendatários e tal, de forma que motive e integre interesses. Porque o que tem acontecido, que dá para mudar, é que cada um quer fazer o seu puxadinho. Então, você faz um puxadinho aqui, uma melhor aqui, e tal, 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 mas não integra o todo.
Então, eu acho que tem muito trabalho pela frente. E eu espero que os próximos gestores ou os atuais comecem a trabalhar em cima disso aí, e eu acredito que vai ter muito emprego aí, muito trabalho e muita riqueza aí, se Deus quiser, para os nossos futuros netos. Perfeito. Senhor João Gomes, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Livro. Como que a gente faz para encontrar o senhor? Quem quer saber mais sobre seu livro, sobre o seu trabalho, enfim, como o senhor pode ser encontrado? Olha, eu atualmente eu fico mais no rancho lá com meus bichos lá, que eu acho que é uma coisa maravilhosa. Eu adoro cavalo e eu tenho monto, faço hipismo lá, mesmo com essa idade. E então é complicado me encontrar lá. Eu fico metade da semana lá. E a outra metade da semana eu fico em São Paulo e uma vez por semana eu vou a Santos. Eu vou a Santos e lá em Santos eu converso com algumas pessoas. Eu tenho demanda às vezes de consultorias, pessoal do Paraná, pessoal de lá do norte, entendeu? Então, mas é muito online, né? Eu Alguém se vou. interessar, se alguém se interessar, pode entrar em contato conosco e a gente vai fazer esse meio de Exatamente. campo. Vocês estão aí para me ajudar nessa hora aí. Exato, A gente é exato. uma editora de primeira linha. Eu aqui aproveito para agradecer mais uma vez. A gente está aberto para isso tudo aí. Tá ótimo. Então, agradeço a sua participação. O livro A Interlândia de Portos BR sinalizam novas oportunidades hidro, rodo, ferro e dutoviárias, de João Gomes Ribeiro, NT, está nas principais livrarias, entre elas a Livraria Cortez, a Amazon e também demais canais de vendas online. Nós agradecemos você que nos acompanhou até aqui e até a próxima entrevista. Tchau.